Boa noite, pessoal, tudo bem? Minha equipe ficou responsável por fazer o PDDU da cidade de Jequié. O PDDU, que é o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, é muito importante para todas as cidades, né? E minha equipe é formada por mim, Isaías, Leonardo Almeida, o Marcos e também o Pedro Paulo, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre o PDDU de Jequié. Mas antes eu queria falar alguns dados sobre o que é o PDDU para a gente se situar e entender melhor. O PDDU é um documento feito a partir da reunião da Prefeitura, da Câmara e da população, né? Isso irá resultar em ações de curto, médio e longo prazo no urbanismo da cidade, né? Ele está ligado ao Estatuto da Cidade e é previsto que a cada 10 anos ele seja, né, atualizado, né? Então, para acompanhar a mudança também das cidades. Além disso, o objetivo do PDDU é promover melhor qualidade de vida para os moradores de uma cidade e também para preservar áreas de preservação ou áreas ambientais, né? Então, por isso que tem que ter o PDDU em toda a cidade, tem que ter um PDDU. Mas ele não é obrigatório para todas as cidades, né? Apenas cidades maiores de 20 mil pessoas ou cidades bem específicas, seja cidades turísticas e outras cidades também que não precisam fazer o PDDU. Pensando nisso, a gente também vai falar um pouquinho sobre o PDDU de Jequié, uma cidade aqui da Bahia. Ali, o que fez Jequié se desenvolver de fato, né, depois que ele passou a ser um povoado, ou seja, muito antes da cidade, foi que era uma região que era muito movimentada, né? Tanto o comércio local, porque os comerciantes de todos os cantos da região eles iam para esse povoado, para fazer compras. E além disso, o Rio de Ondas também era um lugar trafegável, onde as pessoas levavam as mercadorias, né? Tanto principalmente hortifruti granjeiros, e esses que eram alimentos essenciais tanto para a subsistência. Né? Para a subsistência. Só que, no ano de 1927, a cidade de Jequié festejou uma chegada, né? A chegada de um grande projeto, um projeto que foi realizado, que foi uma estrada de ferro. E essa estrada de ferro foi conhecida como Nazaré. Antes de iniciar a falar mais um pouquinho sobre o PDU, que é esse plano diretor, a cidade de Jequié, que teve a sua sanção no ano 2007, eu queria falar um pouquinho sobre a história dessa cidade, né, que hoje é uma das maiores e mais desenvolvidas também do estado da Bahia. Basicamente, o plano diretor deve propor diretrizes sobre o que deve ou não ser feito no território municipal. Elas são identificadas e delimitadas as áreas urbanas e rurais e traçadas as estratégias para o seu desenvolvimento. Buscar direitos fundamentais e sustentabilidade e o atendimento pleno às demandas da população. Para que isso seja possível, o plano diretor pela Lei Federal número 10.257 de 2001, mais conhecida como pelo Código Florestal, Lei de número 171 de 65. A Lei de Parcelamento do Solo Urbano, Lei número 6.766/79. Falando um pouco sobre o Código Florestal, o Código Florestal é reconhecido como instrumento de proteção ambiental e o plano diretor é fundamental para essa proteção. Ele serve de montar uma estratégia para que seja possível, de forma cuidadosa e sustentável, a autorização da remoção de vegetação, área de preservação permanente, assim como as áreas de reserva legal, que não se enquadram nas características das áreas de preservação permanentes, APPs. O Estatuto da Cidade foi criado para democratizar a gestão das cidades através de instrumentos de gestão, dentre eles destacar o plano diretor. Dentre isso, agora, para que serve o plano diretor em uma cidade? Conforme a lei, são funções de um plano diretor garantir que sejam feitos investimentos na sustentabilidade das cidades, estimular a cooperação e os governos e o setor privado para garantir benefícios às cidades, planejar o desenvolvimento do município. Ou seja, dentre esses, por isso foi criado também o plano diretor para a cidade de Jequié, na Bahia. E qual o objetivo desse plano? O plano diretor municipal de Jequié, na verdade, só voltando um pouco, o plano diretor do município de Jequié, na Bahia, ele foi no ano de 2007, ele foi aprovado
o plano diretor na cidade. Esse plano é instrumento básico da política urbana do município e abrange todo o território municipal. Essas informações são baseadas no artigo 1 das disposições preliminares. Agora, para a parte dos objetivos. O Plano Diretor Municipal de Jequié tem por objetivo geral orientar a política urbana, ordenar o pleno desenvolvimento do município e garantir as funções sociais das cidades e da propriedade urbana e o bem-estar de seus habitantes. Dentre eles, nós temos alguns, que eu vou citar aqui. Ampliar a base econômica industrial e agropecuária, ampliar a renda municipal, as oportunidades de trabalho e a capacidade de autofinanciamento do município, promover a inserção plena dos cidadãos nas atividades sociais, econômicas e culturais, como o aproveitamento do potencial humano, respeitando suas habilidades, interesses e traços culturais diversificados. Vamos aqui, diante desse contexto, falar um pouco mais sobre as estratégias para que se possa alcançar um desenvolvimento aí do município de Jequié. Temos aqui, de acordo com o artigo 7, a estratégia de desenvolvimento tem um suporte à implementação dos seguintes projetos e programas estratégicos como Jequié, cidade universitária, integração viária urbana, organização administrativa do saneamento básico. Temos aqui alguns programas e projetos, né, contidos nos artigos, como, por exemplo, aqui, proteger e valorizar o ambiente natural e o potencial cultural de Jequié, promover integração e a cooperação com o governo federal e estadual com os municípios da região, no planejamento e gestão das questões de interesse comum. Temos também consolidar a presença da administração municipal nas vilas e povoados e criar canais para o planejamento e a gestão participativos, incorporando a representação dos bairros da sede e das vilas e dos povoados. Cabe às prefeituras, secretarias e aos órgãos públicos da administração geral a solução para transformações e adaptações necessárias no espaço de lazer, de forma que a população ela seja envolvida no processo, que seja levada em conta a apropriação que os cidadãos estabeleçam um espaço urbano. Agora eu vou mostrar aqui para vocês aqui no slide algumas diretrizes do PDDU de Jequié. Essas diretrizes, né, são as bases para o desenvolvimento da cidade, né, e a preservação tanto das áreas ambientais, também como a regularização das construções de algumas casas e também de praças ou qualquer coisa que tenha a ver com urbanismo ou logística da cidade, né. O plano diretor de Jequié, ele tem algumas diretrizes. A primeira é a lei do plano diretor que desenvolve, né, da indústria de Jequié, né, os seguintes objetivos: revigoramento da construção civil com base no investimento no saneamento básico de projetos populares, a expansão da área destinada à indústria, né, como implantação de novos distritos industriais, então a criação de um novo distrito industrial e a criação de uma nova indústria e a expansão da indústria que já existe, né, e também ele está falando sobre o saneamento básico. A implantação de novos empreendimentos agroindustriais também é uma diretriz desse plano diretor. Além disso, tem as diretrizes de preservação do meio ambiente do município, né, com foco no inciso importante, né, o estabelecimento e implantação de áreas protegidas do município de Jequié e uso sustentável da biodiversidade. E por fim, galera, temos outras diretrizes aqui também para construções da cidade de Jequié. Também mobilidade urbana, vai entrar as seguintes diretrizes: ordenamento institucional da mobilidade do município, né? Então, quando fala de PDDU, está ligado ali também a mobilidade, né? Tanto de pessoas, carros, bicicletas, qualquer tipo de mobilidade tem a ver aí com a criação do PDDU também. Municipalização do trânsito e educação para a melhoria da mobilidade urbana, né? Então essas são as diretrizes, né, do PDDU de Jequié.